Efésios capítulo 6, versículo 2 e 3. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Bem, hoje eu quero falar de honrar pai e mãe. E dentro desse princípio existem duas promessas. Na verdade, uma promessa e uma vantagem, né? Digamos que um crédito dentro dessa promessa. O texto que acabamos de ler diz que honra teu pai e tua mãe para que se prolongue seus dias, né, na terra, para que seja uma vida longânima, certo? E para que te vá bem. Então, são um princípio que a gente tem dois benefícios muito bom, maravilhoso, né, da parte do Senhor. E a primeira coisa que nós devemos nos perguntar é: o que significa honrar? O que significa honra? Bom, honrar significa dar crédito, né? Significa respeitar, obedecer, né? E então esse é o significado de honrar. E eu diria também que honrar está ligado também ao meu e o seu comportamento. Por quê? Porque dependendo da forma que nós nos comportamos, isso traz desonra para os nossos pais ou traz honra. Porque dependendo, conforme que eu e você nos comportemos, isso traz para a sociedade uma visão se realmente seu pai, sua mãe, se meu pai e minha mãe me formaram, né, como um homem da maneira certa, com princípios, com valores, né, diante da sociedade. Então, o comportamento ele fala muito mais da honra do que propriamente as palavras, né? Porque não adianta eu ter palavras, mas não ter um comportamento que demonstra honra, né? Então, a gente precisa estar atento e compreender esse princípio, né? E eu gostaria de dar um exemplo, né? Você aí está morando com seus pais, só que você come, bebe e não faz nada, sabe? Você não lava uma vasilha, você não passa um pano, você não lava um banheiro, o copo, o prato ali que você acaba sujando, né? Se alimentando ali, você chega na pia, coloca ali e vai amontoando vasilha e aí você não faz nada. Isso, por exemplo, é uma desonra, né? Por quê? Porque não estamos demonstrando gratidão, não estamos demonstrando respeito e estamos nos comportando como se os nossos pais fossem os nossos servos, né? Como se eles fossem alguém que está aqui apenas para fazer tudo para a gente. E isso não é verdade, porque os pais são as primeiras autoridades que Deus colocou sobre nós aqui na terra. Quando nós nascemos, as primeiras autoridades sobre a nossa vida são os nossos pais. E isso é bíblico. E a gente precisa compreender que
partiu de Deus essa questão de colocar os pais como autoridades sobre nós, né? Então eu quero dar alguns exemplos aqui. Uma criança, como que ela honra seus pais? Obedecendo, né? Uma criança, quando ela obedece, ela está honrando os seus pais. Um jovem, um adolescente, como que ele honra seus pais? Obedecendo, mas também ajudando, né, nos afazeres domésticos, né, naquilo que o pai ou a mãe pedir. E não só isso, como também se atentando à instrução e o ensino que é passado para os filhos, né? E que esses princípios, ensinos, valores venham ser praticados, né? Essa é uma forma de nós honrarmos os nossos pais. E então, como um adulto pode honrar seus pais? Bom, ele pode assistir sua velhice, ele pode visitar, conversar, compartilhar um pouquinho, né, das suas experiências. Agora, talvez morando sozinho, solteiro ou casado, né? E cada estágio de vida, de idade que a gente tem, há uma forma de honrarmos melhor, né? De sermos mais gratos aos nossos pais. E outra coisa que eu quero te atentar aqui, se atentar para a palavra, é essa questão de obedecendo esse mandamento, você é prometido, é o primeiro mandamento com promessa. E queridos, Deus não mente, Deus não falha, Deus não é filho do homem. Então, se Deus aqui, Ele está falando assim, ó, se você honrar, eu assino embaixo, você vai ter vida longa aqui na terra. Quem cumpre esse mandamento tem longanimidade, vai viver muitos anos na terra, 70, 80, 90 anos, eu não sei direito, né? Mas vai viver bastante tempo na terra. Só que tem outra coisa que me chama muita atenção, que a Bíblia diz: honra para que te vá bem. Ou seja, se você até aqui está desonrando, você não está indo bem e não tem sobre a sua vida a promessa de longanimidade. Porém, você que não está honrando, você que não está sendo grato aos seus pais, que não está respeitando, que não está dando crédito às palavras que o seu pai ou sua mãe tem dito e é agradável ao Senhor. Se você não está fazendo isso, comece a fazer, comece a ser grato, comece a honrar, para que você tenha vida longânima e para que te vá bem. Porque esse é um mandamento com promessa. Agora, para você que já honra, que já vive isso, não pare de honrar. Por quê? O texto está dizendo para que te vá bem. Ou seja, no momento que eu e você, se a gente estiver honrando e parar de honrar, pode ter certeza que vai acontecer das coisas darem errado. Por que acontece a desonra? Acontece a desonra porque os princípios e os valores que os pais nos ensinam, que são agradáveis a Deus por meio da palavra, nós acabamos deixando de lado, negligenciando, desobedecendo e passamos a fazer a nossa própria vontade. E fazendo isso, estamos primeiramente desonrando a Deus e segundo, estamos desonrando nosso pai e nossa mãe. Então a gente percebe isso biblicamente, que honrar é algo que tem que ser contínuo e não importa a idade que o seu pai ou sua mãe tem, se você mora com eles, se você não mora,
a honra precisa permanecer, ok? Então guarde isto, permaneça honrando, mesmo se caso você não more com seus pais, tá bem? Outra coisa, a desonra é a causa de tantos jovens estar perdendo a vida no mundo do crime e nas drogas, e muitas pessoas também que às vezes não estão cometendo esses atos, mas que estão fazendo outras coisas que são desagradáveis a Deus, que estão desonrando seus pais. É isso o motivo de não estar indo bem, porque desonrar a Deus e desonrar os nossos pais demonstra biblicamente o quanto nós estamos agindo de forma insensata, de forma tola, e isso está demonstrando através do nosso comportamento a loucura, a insanidade da nossa parte. Então, quando nós estamos agindo assim, as coisas não vão bem, mas é porque da mesma forma que essa promessa, esse mandamento tem para quem o cumpre vida longa e ir bem na vida, da mesma forma que tem essa promessa, desobedecendo esse mandamento, nós atraímos para a nossa vida maldição. Nós atraímos para a nossa vida ir mal. Por quê? Porque é uma moeda de dois lados. Se você cumpre, vida longa e vai bem. Se você não cumpre, vida curta e você vai mal. Então esse é um mandamento, um princípio que a gente tem que parar, meditar e olhar como que estamos agindo, como que estamos vivendo e se realmente estamos cumprindo essa palavra, esse mandamento, porque ele está destinado a todos nós, não importa quem você seja. Esse mandamento, ele está também dado a você que está me ouvindo e também sobre aqueles outros que também não estão ouvindo essa palavra. Então, a gente precisa parar para pensar como está sendo o nosso relacionamento com os nossos pais e se realmente estamos honrando eles. Outra coisa, muitas pessoas têm dificuldades de perdoar os seus pais por causa de muita coisa que aconteceu na infância, de muita coisa que aconteceu na adolescência e que marcou, gerou uma ofensa, gerou um trauma. Queridos, onde na Bíblia está escrito que devemos honrar somente o pai e a mãe que nos tratam bem, que fizeram com que a gente não sofresse, não passasse por certas coisas na infância e na adolescência? Não tem isso, querido. E até mesmo depois da nossa vida adulta, a gente percebe isso, que biblicamente esse texto não está falando honra teu pai e tua mãe que te trataram bem, que fizeram tudo por você, que nunca erraram com você. A Bíblia não está dizendo isso. Então, aqui eu quero que você guarde isso. Não importa o nível acadêmico dos seus pais, não importa o que aconteceu na sua infância e na adolescência, mas o que importa é o momento presente. Então, é necessário, se você tiver problemas com seu pai e com sua mãe, que você perdoe, entende? Porque sem perdoar,
fica difícil honrar. Como que você vai honrar alguém que você não conversa? Que você tá mal com essa pessoa? Não é possível. Então você tem que perdoar seu pai e sua mãe caso isso tenha acontecido com você. Porque perdoar, o maior beneficiado é você. E fora que você restaura a aliança, entende? Então eu vejo muitas pessoas não dando crédito ao que os pais falam, não respeitando o que os pais falam, e muitas vezes a desculpa é: eles não têm estrutura, eles não têm conhecimento, eles não sabem direito o que estão dizendo. Mas muitas das vezes o nosso pai ou nossa mãe fala pra gente coisas certas, porém muitas vezes talvez eles não sabem usar as palavras certas, talvez não sabem falar no tom de voz certo, porque cada um tem seu jeito, né? Tem seu jeito. Eu acredito que cada um pode oferecer aquilo que tem, né? Então a gente precisa reconhecer também que a gente vive em um outro tempo, né? Então a gente precisa compreender o seguinte: é necessário perdoar, entende? É necessário tirar do nosso coração a ofensa, a mágoa, o rancor, porque quando nós estamos dessa forma, pode ter certeza que nós estamos caminhando na desonra. E muitas das vezes esse é o motivo de muitos filhos que hoje estão com filhos, estão com mulher, estão casados, não visitar os pais, né? Não permitir que os filhos vejam os seus avós e aí por diante, né? Então houve uma quebra de aliança, houve uma quebra de relacionamento, e isso é algo que afeta diretamente a essa pessoa que está agindo assim. E se você tiver filho, também vai afetar os seus filhos. E fora que a gente tem que tomar muito cuidado, porque o que a gente planta a gente colhe, certo? Então muitas das vezes a forma que eu e você estamos comportando em relação aos nossos pais pode ser algo que lá na frente são os nossos filhos que vão agir assim conosco. Então a gente precisa estar atento a isso, porque às vezes agora a gente não vê isso, mas é uma coisa que muitas das vezes pode acontecer lá na frente, porque quando você planta uma semente, ela não nasce de imediato. Porém, entra dia e sai dia, ela está debaixo da terra. Você não está vendo ela, mas ela está brotando, né? E em breve ela vai aparecer. Em breve ela vai aparecer. Quando você vai ver, ela já firmou raiz e ela vai subindo, ela vai crescendo. Delonga tempo, paciência, né? Então, da mesma forma que assim para as coisas boas, né? É assim também para as coisas ruins, certo? Então a gente precisa estar atento a isso. Agora, existe algo bíblico que fala sobre essa geração, ok? E muitos estão caminhando nessa palavra de desonra, e há muitos que estão caminhando na palavra de honra. Glória a Deus por isso. Mas mesmo que a gente esteja caminhando, a gente precisa ainda consertar algumas coisas, alinhar algumas coisas. Lá em Timóteo, né, capítulo de número 3, no versículo de número... Lá em Timóteo, capítulo 3, começa falando dos últimos dias. E tem algo que me chama a atenção no versículo 2, ouve só. O versículo 2 diz assim: pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, olha esse ponto aqui, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. Então aqui em Timóteo capítulo 3, versículo 2, eu quero frisar aqui: desobediente aos pais, desonra. Então aqui já está dito na palavra que nos últimos tempos muitos filhos iriam
desobedecer os seus pais, né? E isso tem acontecido. E isso tem acontecido diariamente. A gente vê ao nosso redor, à torta e à direita, como se diz. A gente vê isso acontecendo, a desonra. Agora, eu confesso que na minha infância eu desonrei muito meus pais. Na adolescência eu desonrei muito os meus pais. Mas eu não tinha conhecimento dessa palavra, certo? Eu não tinha conhecimento. E a Bíblia diz em Oséias capítulo 4, versículo 6, é um versículo um pouco longo, mas tem uma parte dentro dele que diz: o homem, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então eu não tinha conhecimento dessa palavra e eu vivia em desonra, né? E eu fui mal, né? Então fui mal porque obedeça, honra teus pais para que te vá bem. E eu não fui muito bem na adolescência, na minha infância e na minha adolescência. Um dos motivos é desonra, entendeu? Falta de cumprir esse princípio que eu não sabia, não tinha noção disso. Então tem muita coisa que aconteceu com a gente que a gente quer culpar os nossos pais, mas muitas vezes nem eles mesmos tinham noção, entendimento sobre isso, certo? Então a gente tem que olhar isso também, que eles muitas vezes não tinham esse princípio, não carregavam esse princípio, não ensinaram pra gente porque não viviam ele, não conheciam ele. E então é uma série de fatores que vai nos trazer um entendimento a respeito disso. Mas então a gente tem que pôr isso no coração, perdoar, para que a gente possa, de fato, começar a honrar os nossos pais. Amém? Então essa é a palavra que eu gostaria de compartilhar com você. Espero que você tenha sido muito edificado pela palavra. Que Deus abençoe você, que marcou você nesse vídeo. E deixa a sua curtida aí, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, ok? Compartilhe mais esse vídeo se você achou ele relevante, né? Se você acha que ele pode estar agregando na vida de outras pessoas também. Amém? Deus abençoe, fica com Deus e até o próximo vídeo.